Meus alunos, continuando então as nossas videoaulas sobre álgebra relacional, hoje nós iremos ver a união, tá? Beleza? Então vamos lá na união, vamos lá na frente. Se nós já vimos, né? Seguindo o nosso roteiro, união. O que seria a união? A união já fala, né, gente? É a união de dois conjuntos, ou seja, a união de duas relações ou de duas tabelas. Então vamos lá. Retorna a união das tuplas de duas relações, R1 e R2. Quando eu falo relações, eu estou me referindo à tabela, certo? Com eliminação automática de duplicatas. Então, se você faz uma união entre duas tabelas, os valores duplicados são, são removidos, tá? Produz como resultado uma relação que contém todas as linhas da primeira relação, seguida de todas as linhas da segunda tabela, ou segunda relação. Então, se eu tenho 3 linhas na primeira e 2 na segunda, total de linha, 5. Tá? A relação resultante possui a mesma quantidade, isso é importante. A relação resultante possui a mesma quantidade de colunas que as relações originais. Beleza? Então, se tem 5 colunas, você só pode, nesse caso, trabalhar as relações, elas terão quantas colunas? Mesmo que você faça uma união, as colunas, se eu tenho 5 colunas em R1 e 5 colunas em R2, eu vou ter um total de 5 colunas, não é 10. 10 seria linhas, né? Então, se eu tenho 5 linhas em R1 e 5 linhas em R2, o total da união dá 10. Agora, se eu tenho 5 colunas em R1 e 5 colunas em R2, colunas, eu tenho um total de 5 colunas. Mas relaxa, pessoal. Eu vou explicar isso aqui no SQL, mostrando para vocês como é, tá? Tem um número de linhas que, no máximo, igual à soma das linhas das relações fornecidas como operandos. Ou seja, se você... que eu dei o exemplo. Se você trabalhou, se R1 tem 5 linhas e R2 tem 5 linhas, o máximo que vai resultar dessa união são 10 linhas. Por isso que fala aqui, ó, no máximo igual à soma das linhas das relações. Beleza? Então, para esse exemplo, eu criei uma outra tabela que é chamada fornecedores, que eu vou mostrar logo em sequência, tá? Nós temos a tabela de compradores, que nós já temos no banco de dados, né? E tem uma outra relação que eu vou mostrar logo em seguida. Então, vamos lá. Relação 1, o símbolo de união é esse aqui, né? O U mesmo, né? Relação 1, união, relação 2. Ou seja, tabela 1, união com tabela 2. Eu posso também trabalhar com esse tipo de anotação. Então, as relações devem possuir o mesmo número de atributos. Isso é importante. Atributos, olha aqui. ID é um atributo, nome é um atributo, endereço é um atributo, telefone é um atributo. E esses também são chamados de campos, certo? Campos, mas também são chamados de colunas, com ID, nome, endereço e telefone. E se eu olhar aqui em fornecedores, para vocês verem, eu criei praticamente o mesmo nome, certo? O mesmo nome. Então, em fornecedores eu tenho o ID, eu tenho o nome, eu tenho o endereço e tenho também o telefone. Beleza? Então, ó, 2 tabelas com valores diferentes, mas com campos iguais e tipos iguais. Eu poderia ter um campo diferente aqui, por exemplo, em vez de ser nome, razão social, poderia. Ah, mas professor, como é que eu faço isso? Não tem problema, tá? Depois eu faço um exemplo para vocês como é que eu posso contornar isso aí, tá? Mas o importante da união é que o tipo aqui, caractere de 60, caractere de 100, não necessariamente o tamanho, mas o tipo de ser caractere variante tem que ser o mesmo. Isso é importantíssimo, o tipo. Tá? Beleza? Então vamos lá então, primeiro exercício. Encontre uma relação com todos os compradores e com todos os fornecedores. Eu vou fazer uma união de compradores e com fornecedores. Então, na álgebra é assim, compradores, união, fornecedores. Tá? O resultado dessa união
é praticamente a junção das duas tabelas, né? Olha aqui. Certo? Se você olhar em compradores, vamos ver aqui, ó, o Guilherme, o José e a Maria em compradores. E em fornecedores tenho a Fermacelaram Modas e o Juca Sistemas. Então, olha só, eu tenho duas linhas em fornecedores e tenho 3 linhas em compradores. Se eu fizer uma união entre compradores e fornecedores, qual seria a quantidade total de linhas? E qual seria a quantidade total de colunas? Olha só, colunas, 1, 2, 3, 4. Não mudou. Mas e linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui, ó. O Guilherme, o José e a Maria são fornecedores. Perdão, são compradores. Desculpa, tá? O José, o Guilherme e a Maria são compradores. Então, nossos fornecedores aqui, ó. Juca Sistema e Fermacelaram Moda. Beleza? Então, isso é a união. Então, como ficaria isso no SQL? Vamos lá? Para a gente ver na prática. Então, união. Vamos lá. Deixa eu listar pelo select asterisco from compradores, né? Vamos ver. Compradores. Beleza, tudo, ó, igualzinho, né? Eu adicionei uma a mais aqui, né? Não tem problema. Daí depois e select asterisco from. Aqui nesse caso, eu adicionei uma a mais, eu adicionei o Juca, tá? Beleza? Porque o Juca, eu até vou fazer uma alteração aqui, né? Deixa eu fazer aqui. Tá, não vou deixar assim por enquanto mesmo. Porque o Juca, ele é um fornecedor, mas ele também pode ser um cliente seu, né? Não pode? Select asterisco from fornecedores. Tá? Ó. A única coisa que está diferente no meu é que ao invés de ser Juca Sistemas, o meu tá Juca. Eu de vocês tá Juca Sistemas, mas não tem problema, gente. É só o texto que tá diferente, tá? Então eu tenho o Fermacelaram e o Juca em fornecedores, tá? E eu tenho daí em compradores, eu tenho o Juca, né? Que além de ser fornecedor, ele também é um comprador, ou seja, ele é um cliente, né? Desculpa, né? Cliente. Ele é um cliente. E tem o Guilherme, o José e a Maria. Beleza? Como é que ficaria a união desses caras aqui? Select asterisco from compradores, união fornecedores. Vamos executar? Olha só que legal. Tá vendo? Eu tenho 4 em compradores e 2 em fornecedores. Então, quantas linhas tem que ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fechou. Tá vendo? Então, uma união, eu retorno o total de registro de compradores mais o total de registro em fornecedores. Isso é uma união. Fechou, pessoal? Continuando aqui, então, agora. 2. Encontre uma relação com todos os compradores com o nome José e com todos os fornecedores com o nome Juca. Agora aqui, além de fazer uma união, estou fazendo também um comando de, olha aqui, de seleção. Certo? Então, nome igual a José, da relação compradores, união com o nome igual a Juca, da relação fornecedores. Então, eu vou pegar de compradores só José. E vou pegar essa consulta e vou unir com fornecedores somente Juca. Olha aqui. Beleza? Então, se fosse executar separadamente, vou tirar a união aqui, tá? Select asterisco from compradores, aonde nome é igual a José. Não é isso? Ó, peguei só José. E se eu fosse selecionar de fornecedores, select asterisco from fornecedores, aonde nome é igual a Juca. Ó, Juca. Agora o que eu faço? Qual que é a união? Olha só, união. Eu vou unir
todas as tuplas que foram selecionadas de acordo com essa condição, com as tuplas selecionadas de fornecedores com essa condição. Vamos, então, olha só que legal. Beleza? Fechou, né? Muito bem. Então, o resultado é isso aqui. 3. Agora, vamos adicionar um campo CNPJ do tipo varchar em fornecedores. Vamos executar a união entre compradores e fornecedores. Lembra que eu falei que uma das regras, ó, olha só. Vamos lá. Produz como resultado uma relação que contém todas as linhas da primeira relação seguida... Não é isso aqui. Olha aqui, ó. A relação resultante possui a mesma quantidade de colunas que as relações originais. Ou seja, eu tenho que ter a mesma quantidade de coluna. Mas se eu adicionar em fornecedor CNPJ, eu vou ter quantas colunas? Eu vou ter 5 colunas, né, em fornecedores. E eu terei 4 em compradores. Será que vai dar certo? Vamos ver então. Né? Então eu vou adicionar aqui. Vamos lá. Alter table. Fornecedores. Add. CNPJ do tipo varchar de 60. Tá? 60 que eu tô pedindo, não lembro. 60? Não, 15, né? Isso, varchar de 15. Fechou? Olha só, né? Vamos ver se foi criado. Select asterisco from fornecedores, tá? Vamos executar aqui. Beleza, olha aqui. Vamos adicionar aqui CNPJ qualquer aqui, só pra gente fazer um teste só, né? Vamos dar um update aqui, né? Update CNPJ, perdão, update fornecedores set. Agora sim, CNPJ recebe o que? Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, só para teste. Aonde ID é igual a 4. Eu tenho que especificar de igual a 4, porque se eu tirar isso aqui, gente... não, olha o que vai acontecer. Vou tirar a condição. Olha o que acontece. Vamos ver lá. Olha o que acontece. Ó, 2 fornecedores com o mesmo CNPJ. Tá? Beleza? Deu errado. Eu poderia... Lembra quando eu ensinei para vocês a criação de índices único? Aonde eu posso criar um índice único. Aonde ele não permite isso. Então, é que aqui eu não criei um índice único, né? Eu estou explicando a matéria de álgebra. Mas eu poderia, por exemplo, criar um índice único aqui no CNPJ. E ao realizar esse comando aqui, porque aqui eu não estou colocando nenhuma condição. Eu estou pedindo o quê? Que jogue esse valor aqui, 1, 2, 3, 4, 5, em CNPJ na tabela de fornecedores. Se eu tiver 1000 registros de fornecedores, ele vai inserir esse valor. Certo? É errado? É errado? Está erradíssimo. Mas aqui eu só estou dando um exemplo. Mas vamos supor que eu adicionasse como índice único o CNPJ. Isso eu já ensinei vocês na aula de SQL. Se eu criasse aqui, se eu criasse um comando, né? Se eu escrevesse um comando, aonde nesse comando eu iria dizer esse CNPJ aqui é índice único. Se é índice único, e o valor que será inserido nele não pode ser repetido. Ao executar esse comando aqui, ele iria retornar um erro dizendo que esse índice é único e essa operação não pode ser efetivada. Ele iria cancelar. Beleza? Explicado? Nesse caso aqui, deu certo porque eu não deixei o CNPJ como índice único. Mas está anotado. Qualquer dúvida, olhem na aula lá de índices, tá? Beleza? Mas eu vou mudar, né, gente? Não pode ser igual, né? O update CNPJ, eu vou colocar aqui 5, 4, 3, 2, 1, aonde a ID é igual a 4. Vamos mudar só o 4, certo? Agora sim, eu estou mudando só de um registro, aonde o ID é igual a 4. Aí fechou, né? Vamos fazer a união agora? Vamos lá então. Olha lá. Select asterisco from
compradores. Union select asterisco from fornecedores. E aí, vai dar certo? Não vai dar certo, por quê? Olha só, para você executar a union, a query tem que ter o mesmo número de colunas. Ué, se em fornecedores tem 5, em compradores tem 4, não são o mesmo número de colunas, então não vai dar certo. Qual que é a solução? Fazer uma projeção. Eu faço uma projeção, né? Onde eu escolho os campos que eu quero listar, certo? E depois eu falo, ó, projeção ID nome, endereço, telefone de compradores, união com projeção ID nome, endereço, telefone de fornecedores. O resultado, olha que bonitinho. Não é isso? Então, o que eu faço? E como seria isso no SQL? ID, nome, endereço, telefone. Certo? ID, nome, endereço e telefone. Vamos ver se vai dar certo. Voilá! E deu certo. Beleza? Beleza, pessoal. Continuando aqui a nossa videoaula, então. Deixa eu ver se está gravando, né? Você lembra que eu falei... E se eu colocar a CNPJ aqui? Lembra que eu falei que tem que ter... Que o importante não é necessariamente o nome, mas o tipo do valor. Não é nem com relação ao tamanho que eu criei, mas o tipo. Nesse caso aqui, tanto telefone como CNPJ, ele é do tipo varchar. Certo? Então ele vai permitir fazer essa união. Só que olha o que vai acontecer. Tá vendo aqui o telefone? Olha aqui. É o CNPJ, não é? Aqui o valor aqui não é do CNPJ. O que ele fez? Ao fazer esse tipo de união e os nomes dos campos são diferentes, prevalece sempre da primeira tabela. Ok? Olha, eu vou inverter aqui para vocês verem. Tá? Olha, eu vou colocar aqui união aqui. Olha, aqui mudou para CNPJ. Tá vendo? Então, o que é o X da questão na união? A quantidade de colunas tem que ser a mesma da quantidade de colunas aqui embaixo, ou seja, a quantidade de colunas das tabelas que estão em uma união tem que ser iguais. 4 e 4, por exemplo. Poderia 5 e 5, 6 e 6, certo? E também o tipo do campo. O valor, o nome do campo, né, a descrição do campo não é tão importante em uma união, mas o tipo, sim, certo? Nesse caso aqui é varchar. O tamanho também não é levado tanto em consideração, certo? Mas o tipo, sim. Quer ver? Eu poderia fazer aqui, ó, no CNPJ. Aqui. E telefone. Ó, vamos executar lá então. Ó, tá vendo? O tamanho não é importante, mas o tipo é o que vai determinar se vai dar certo ou não. Então aqui, olhando na minha projeção, na minha união com projeção, eu tenho esse resultado aqui. Beleza? Então a operação de união ela é comutativa, ou seja, R1 união com R2 é igual R1 união com R1. Perdão, R1 união com R2 é igual R2 união com R1. Ou seja, não importa a ordem que eu fiz aqui. Ó, vamos colocar aqui, não importa a ordem. Olha aqui. Beleza? Mesma relação. Se eu inverter aqui, né, o resultado vai ser o mesmo. Por isso que é comutativa. Olha só. Beleza, pessoal? Fechou então? Beleza, hein? Agora a nossa próxima aula é a diferença, mas eu vou fazer uma nova videoaula. Eu vou finalizar essa aula aqui de união e aí eu vou gerar uma nova videoaula. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Até mais.